Vamos saber como a pandemia da Covid-19 está atingindo as pessoas que estão nas ocupações aqui de São Paulo. A gente vai conversar agora com a Carmen Silva, ela que é líder do movimento do Sem Teto, do Centro MSTC. Olá, Carmen, bom dia, Olá, prazer em falar com você. igualmente, igualmente. Carmen, a gente sabe que este momento é muito desafiador, né, para as lideranças, para justamente tentar combater o coronavírus nas ocupações. Como é que está Uhum. sendo esse teu trabalho para tentar impedir com que essa doença atinja aí todas as pessoas que estão nas ocupações? Olha, eu vou falar de afirmação, tá? Quando a Tá. gente ocupa um prédio vazio, ele está abandonado há anos, cheio de lixo, cheio de infectos, inclusive a gente fala na pandemia do Covid, mas a gente tem que pensar também que os prédios abandonados no centro de São Paulo são os maiores focos de dengue, né? Que tem suas caixas d'água abandonadas. É, São os maiores infectos transmissor de pragas na cidade, no urbano. A gente hoje vê muitas baratas, vê muitos escorpiões, e a gente sempre fez um trabalho preventivo, que foi um trabalho de limpeza, né? A primeira coisa que a gente sempre faz. E no afirmativo, tudo que a gente afirmava que era necessário uma família ter moradia, uma questão não passa só pela questão do direito, mas também da saúde pública. Porque agora com o Covid, todo mundo, todas as autoridades, todos os dirigentes, a primeira recomendação foi fique em casa, né? E quantos sem-tetos que estão na rua e quantos que estão nas ocupações, e se não fossem as ocupações, né? A primeira providência que a gente sempre fez foi, de fato, estar dentro das resoluções, procurar andar sempre dentro da ordem do Estado. E uma da ordem do Estado, nós sempre tivemos uma grande parceria com a saúde, né? Então, nós sempre tivemos nossa vacinação em dia. E a primeira recomendação, quando dia 17 de março tem a primeira morte do Covid, nossa recomendação foi paralisar todas as atividades, que aglomerações, inclusive assembleias, reuniões e atividades culturais dentro das nossas visitações. Limitamos, pedimos que as pessoas ponderassem as suas visitas, né? E aí a gente colocou todos os IPIs que são necessários para a pandemia, que é o álcool em gel, que é o uso da máscara, que é as luvas, que é lavar as mãos, implantamos pias na entrada das ocupações, para que, ao entrar e sair, as pessoas lavassem as mãos, e conscientizamos sobre o isolamento social, tá? Pensando em tudo isso, nós também pensamos que as nossas famílias são a linha de frente, né, dos trabalhadores que aí estão no dia a dia. Então, a gente pensou, o primeiro impacto foi criar o Comitê de Combate à Fome, justamente porque a gente sabia que as pessoas iam ficar sem trabalho e a primeira coisa que iria acontecer era a fome. Então, nós entramos aí nesse comitê junto com a Casa Verbo, com a criação da Casa Verbo, e o que ocorre é que também nós tivemos um grande suporte de uma plataforma Covid-19, que pela Fundação Itaú Social, e a gente, em todas as nossas ocupações, e até as famílias que não estão nas ocupações, a gente aí fez a distribuição de cestas básicas, né? Kit de higiene. Mas não bastava só pensar nas nossas famílias. Também existia a fome para além dos movimentos organizados. Então, esse pacto feito com a sociedade civil e com os investidores sociais, com famílias, pessoas físicas que a gente fez um chamado aí nas redes sociais e que nos ajudaram a alimentar mais de 60 mil pessoas em todo São Paulo e Grande São Paulo. Já chegamos até em Cajamar, né, Francisco Morato,
porque confesso para você, Marilu, que mesmo eu sendo líder de movimento social, eu descobri com a pandemia uma invisibilidade, o submundo, né, os subnúcleos de vulnerabilidade, escondidos, né, organizados, porém escondidos. É muita gente passando fome, muita gente desprovida de informações necessárias. E uma das informações que a gente presenciou e que a gente sempre dentro do movimento a gente discutiu a questão da documentação. Então, a maior parte das nossas famílias, todas receberam a verba emergencial, porque todas estão cadastradas no NIS, tem um CAD único, né? Então, para participar das habitações, né? Dos programas habitacionais dos 3 níveis de governo, tem que ter toda a sua documentação em dia. E o que mais me chama a atenção, Marilu, e justamente há um ano atrás, quando meus filhos foram presos e eu fiquei foragida, uma das acusações é que eu pedia para tirar o título de eleitor. E hoje nós temos 32 milhões de brasileiros invisíveis, sem o CPF, porque o TRE nunca fez um trabalho, ou até mesmo as grandes autoridades, os dirigentes dos estados, para informar se a pessoa ficasse 2 eleições sem votar, automaticamente seu CPF é bloqueado. E quando seu CPF é bloqueado, ele não tem acesso a nada. Então, esses 32 milhões de brasileiros que hoje são invisíveis ao sistema, a culpa de quem será? É da Carmen Silva? Quisera eu alcançar esses 32 milhões, e todo cidadão passa pelo dever de ter seu documento em pessoas que nunca ouviram falar que era necessário ter o NIS. E hoje o NIS é o documento mais importante para um brasileiro, independente da classe social, da cor, da religião. Então, hoje é uma afirmação, né? A pandemia vem afirmar aquilo que a gente sempre diz, que a casa, que a moradia é a porta de entrada de todos os outros direitos. E que um prédio abandonado é uma questão de saúde pública. Exato. Bom, só lembrando, né, você relembrou aí que prenderam seus filhos no ano passado, a gente esteve, inclusive, todos reunidos, né, a família reunida nos estúdios da Rádio Brasil Atual, e a gente lembra, né, para quem não conhece, que a Carmen, ela é mãe da cantora e produtora cultural Preta Ferreira e também do educador Sidney Ferreira. Foram momentos, assim, realmente dramáticos no ano passado, e que bom que já passou, e agora tem a pandemia, a gente estava comentando há pouco, né, Carmen? E eu lembro da sua história, você sabe na pele o que é passar fome, o que é morar na rua, porque você já morou na rua, né, Carmen? Já morei na rua, já vivi em albergue, né? Mas isso eu costumo dizer, Marilu, que foi, além de uma questão de sobrevivência, foi para crescimento, né? Eu tenho que ter a humildade de entender que, graças a eu passar por esses momentos, eu hoje tenho uma vivência para poder estar instruindo a muitos, né? Viver na pele o que as pessoas que estão na rua vivem, muitos é porque têm suas escolhas, muitos é porque por falta de oportunidade, mas a gente tem que entender que esses também estão invisíveis, que antes eles tinham, né, as multidões das ruas, né? Com a pandemia também, o isolamento faz com que essas pessoas que estão na rua, eles transitem para lá e para cá, né? Então, é hora também da gente parar para pensar e avaliar qual é o nosso papel na sociedade. Queria falar aqui também que nessa pandemia, a Prefeitura de São Paulo, aí num pacto solidário com a sociedade civil, movimentos sociais, investidores financeiros, também criou a Cidade Solidária. E o MSTC é um dos movimentos que fazem parte desse pacto solidário com a Prefeitura de São Paulo. O MSTC sempre esteve junto ao poder público em todas as ações, seja dentro dos conselhos de habitação, discutindo resoluções de moradia, seja também pensar na cidade como um todo, né? Porque a luta por direito ela é macro, ela não pode ser destinada
a um certo grupo, a minorias. Exato, Carmen, a gente sabe que através do MSTC, praticamente 3.000 famílias já foram assentadas. Você estava me contando que existem aí ocupações com mais 2 famílias, ou seja, ainda tem muito trabalho pela frente. E eu queria que você falasse como você sente as pessoas que estão passando por essas necessidades nesse período, né, da pandemia, se elas têm a exata noção do cenário político atual, ou se elas não fazem a ligação com a política, com o que está acontecendo, Carmen, com esse governo fascista. Alguns fazem, outros não, né? Como eu te falei, até para mim que sou líder de movimento, que sempre estive nas pontas, eu descobri um mundo que estava invisível aos olhos de todos, né? É um mundo da fome, é um mundo da desinformação, é um mundo em que as pessoas estavam invisíveis, isoladas, né? Cada um no seu setor, cada um no seu mundinho, e a pandemia ela veio mostrar justamente veio tirar esses olhos velados que nós estávamos, né? E todos. O governo não pode mais admitir que tudo está bem, inclusive com a saúde. Nós temos um sistema que é precário, a conjuntura política atual é a afirmação do que os movimentos sociais sempre reivindicaram. É a falta efetiva das políticas públicas. E, para além da pandemia, a gente já tem que pensar em política pública. Nem nós, cidadãos, podemos ficar velados, nem o poder público, né? Nem o judiciário. Então, todos os órgãos têm que se juntar, porque o resgate da cidadania, o resgate da economia do Brasil, ela vai ser se todos estiverem juntos. Porque não adianta iludir, né? Abrindo comércio, abrindo, dizendo que é economia, isso não é economia, isso é economia para poucos, isso é consumo. Então, eu ia te colocar essa questão também da quarentena, do isolamento social, nas ocupações. Isso é possível? As pessoas precisam sair para trabalhar? Como que está essa questão de isolamento nas ocupações? Olha, o isolamento social, logo no início, ele foi bastante rigoroso, né? Mas logo depois vem acontecendo de algumas famílias perderem o seu emprego, né, e passar o desespero. Como nós falamos no início, o que nós providenciamos foi dar um alento, cesta básica, dar um suporte. Hoje nós estamos aí dentro dessa plataforma Covid, nós estamos assegurando 54 costureiras trabalhando em 2 ETECs, uma ETEC no Brás, o SIC da Barra Funda e o Fundo Social ali na Água Branca. Também com essa questão aí da plataforma, desse suporte da plataforma, nós estamos com mais 30 pessoas trabalhando, são as pessoas que descarregam as cestas básicas, que fazem a entrega dessas cestas básicas para chegar na ponta, e a gente mobilizou uma rede também que a gente pôde, os pequenos agricultores escoar os seus produtos através dessa plataforma, né, os agricultores lá de Piedade, também os pequenos comerciantes da região, a gente procurou comprar as coisas junto com eles também, né, material de limpeza, EPIs, tudo para poder a gente assegurar que essa rede pudesse se autossustentar, né? Que é isso que o MSTC sempre atuou em rede, né? E dizer que alguns já estão saindo para trabalhar. Nós temos motorista, nós temos pessoas que trabalham no comércio, nós temos ambulante, mas todos os cuidados a gente procura tomar, uso de máscara, a higienização. Nós compramos 3 vaporizadores, a gente fez vaporização em todas as ocupações com amônia, né? E a gente vem pregando que as pessoas têm a higiene sempre em dia, né? A higiene é fundamental do local, tanto dentro, internamente, como nas redes, nas áreas coletivas, e assim a gente vai procurando, né, um instruindo o outro e atuando em rede para que possamos evitar ao máximo. E a gente teve também uma vacinação em massa, inclusive a ocupação 9 de julho foi um dos polos de vacinação,
tá? Aonde a UBS República bateu sua meta vacinando 3.000 pessoas, né? Nós tivemos 2 ocupações que foram polo de vacinação. E uma das providências também que nós tomamos logo no início foi fazer uma reunião na supervisão da UBS República, que é a que nos atende, para que os médicos não deixassem de dar o atendimento, para que os agentes de saúde não deixassem. E assim, a cada sintoma que a gente vê que alguém está, né, a gente já procura pedir, isola, e dizer para você que nas nossas ocupações nós só tivemos uma criança, né? Não foi nem na 9 de julho, com os sintomas a gente isolou a criança, a mãe com a criança, e o restante da família a gente tirou e colocou em outro lugar, né? Então, essas condições de um estar se autocuidando, isso é relevante dentro das nossas ocupações. Bom, então quer dizer que deu certo, né? Está dando certo. Se apenas um caso, né? Enfim, são milhares de pessoas, né, que estão nas ocupações, está dando certo todo esse trabalho que você está fazendo em parceria. Pelo menos nas ocupações da 9 de julho, né, para você, das ocupações do MSTC. Agora, nesse momento de pandemia, nós tivemos uma morte, mas não por Covid, sim por catapora de um bebê. Imediatamente nós pedimos ao UBS que colocasse também a vacinação em massa. Você vê como que os movimentos sociais, eles fazem o trabalho do Estado. Porque se a criança faleceu na Santa Casa, a Santa Casa é quem tinha que estar fazendo essa rede, né? Claro, exatamente. Está ocupando cada vez mais, né, os movimentos populares, ocupando o lugar do Estado, né? O que o Estado deixou aí como lacuna, né? Eu não quero ser desse jeito, dizer que nós estamos ocupando o lugar do Estado. Eu quero que o Estado compreenda que nós não estamos à parte dele, nem estamos criando outro Estado. Quero que ele compreenda que nós somos parte do Estado e que nós podemos trabalhar nessa congruência. Ao invés de criarmos barreiras, agora está mais do que entendido que os movimentos sociais são intermediários entre o poder público e as várias pontas invisíveis que o poder público nunca viu. Exatamente. Bom, Carmen, eu quero te agradecer aqui essa entrevista e contar para as pessoas que não te conhecem que você também participou aí de um filme, né? Era o Hotel Cambridge, né? Da Eliane Café, e você ganhou prêmios com isso, não é? Ah, Com essa interpretação. Ganhei, participei de outros filmes também, fiz uma ponta em Marighella, participei de filmes com Matias Mariani, com Tata Amaral, né? E tenho DRT, tá, gente? Além disso, dou aula também em faculdades, tá? Inclusive, dou aula na Escola da Cidade, no INSPER, né? E assim, aonde vão se abrindo as portas, a gente tem que agarrar as oportunidades e dizer que sou uma urbanista natural, né? Porque a cidade, para mim, ela tem que ter memória e para se ter narrativa, nós temos que conservar toda a nossa memória. Muito bem. Você interpretou a si própria, né, nesse Hotel Cambridge. Isso, foi uma das profissões, né? Que a diretora, ela tinha a proposta de uma pessoa, de uma atriz, né? Se chamar, inclusive, o nome seria Yolanda. E quando eu fui fazer a leitura do filme, eu vi a atriz assim, eu disse, ai, comentei com a roteirista, essa moça não sou eu, não. Não sou eu, não ajo desse jeito. E aí veio o convite, né? E eu disse, aceito sim, desde que eu me chamem Carmen Silva. Muito bem, e com isso ganhou aí um dos prêmios, foi justamente o APCA. Então é com muito orgulho que a gente ganhei melhor atriz no Cine de Fronteira, ganhei vários festivais, né? Várias premiações em vários festivais, inclusive San Sebastián, né? Que é um dos festivais, um dos terceiros festivais mais importantes do mundo. Só perde, acho que, para Cannes, né? Mas é assim, isso é a vida, né? A vida é feita de oportunidades. E as oportunidades que são boas, isso que é o meu ensinamento, nós temos que nos agarrar. E dizer que a gente tem que entender que nós não podemos viver num estado letágio
achando que o Estado ele é responsável pelo assistencialismo, um Estado, um direito de me dar. Nós temos como cidadão o direito e o dever de participar efetivamente da vida do Estado e das elaborações das políticas públicas. Muito bem, Carmen. Só para a gente terminar, qual o seu posicionamento em relação ao governo Bolsonaro? Olha, o meu posicionamento do governo Bolsonaro é o seguinte: Bolsonaro fez campanha dizendo exatamente o que ele era. Quem votou nele foi porque também aceitava aquelas condições dele. Só que as pessoas que votaram em Bolsonaro prejudicou o país inteiro, porque se o país fosse dividido, né, em grupos, como eles querem se dividir, né, com essa luta de classe, né, a gente fica disputando a mesma coisa, né, em várias classes, ele só fosse governar para aquelas pessoas que votaram nele, mas as pessoas que votaram em Bolsonaro prejudicou o país inteiro. E uma dos maiores prejudicados foi justamente nós que estamos nessa ponta. Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo que não tem gestão, não entende de gestão, mas entende de amedrontamento. Ele entende de usar as Forças Armadas, as forças militares, para poder amedrontar o Estado. É um Estado de necropolíticas, aonde já tem determinado quem matar. O preto, a mulher, e não é matar só eliminando, acabando com a humanidade, não, com a sua humanidade, não. É matar também aos poucos, psicologicamente, né, tirando seus direitos, não investindo na educação, não investindo na saúde, é o desmonte total. É um governo que governa para uma minoria. E Brasil, acorda que nós somos minorizados. Nós somos a maioria, né? Nós não somos só 70%, se a gente for ver. Nós só temos que nos entender como origem. A nossa origem é a humanidade. A humanidade, quando tem seus países divididos, o Brasil é um país democrático, e democracia significa igualdade, né? É por igual. Então, nós temos que rever também esse conceito de quando a gente elege por entusiasmo, por emoção. Vamos parar para analisar que eleição é muito séria. Tá certo, Carmen. Olha, foi um prazer conversar com você, matar a saudade aqui nessa conversa bem boa. Um beijo para você, Carmen. Até mais. Até mais, Marilu. Muito obrigada. Obrigada. Falamos aqui com a Carmen Silva, líder do movimento do Sem Teto do Centro, MSTC. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.